Galo de bigodes. Fernando Jorge, vida e obra do plagiário Paulo Francis. O mergulho da ignorância no poço da estupidez, São Paulo, Geração Editorial, 1996. Já fiz algumas censuras graves à obra de Paulo Francis, e ele, que nem sequer me conhecia pessoalmente, respondeu com elogios a um livro meu. Conto isto para atestar que Francis é homem de invulgar grandeza de alma. Capaz de baixeza ocasional, como todos nós, mas capaz, como poucos, de confessá-la humildemente, em público, em livros cuja franqueza quase cândida faz deles perigosas armas oferecidas, com a graça generosa de um cavaleiro medieval, ao uso que bem entendam fazer delas os desafetos maliciosos que não lhe faltam. Voluntariamente desguarnecido, exposto à maldicência pelo jeito descuidado com que vai falando de si, e não raro dos outros, sem a menor reserva e num estilo tanto mais pessoal quanto mais espontâneo, ao ponto de raiar às vezes a escrita automática, Francis teve a coragem ou a imprudência de assumir, de uns anos para cá, o encargo de ser a voz discordante no coro unanimitário da nossa imprensa, onde o simples fato de não ser de esquerda é sério defeito moral. Condensando ainda mais o ódio de seus antigos companheiros de ideologia, ele ainda teve o desplante de desenvolver, personalizar e tornar definitivamente seu estilo que ajudou a criar em O Pasquim, jornal que por um tempo simbolizou o espírito mesmo de uma geração inteira de intelectuais cariocas. Só Francis ousa ainda escrever nessa linguagem que um dia foi de todos, e creio que é isto o que mais lhes dói, ver sua língua comum arrancada e posta a serviço do outro lado. Para completar, Francis tem sempre a candura de escrever o que lhe vai pela cabeça. Pronto a desdizer-se quando lhe apontam o erro, quantas vezes já não se penitenciou das coisas ruins que disse de Tonia Carreiro e de Roberto Campos, só para citar dois casos, abstém-se da mais elementar precaução de um jornalista avisado pelos inimigos maliciosos, que é tentar-se ler com os olhos deles um minuto antes de enfiar a matéria no fax. Nessas condições, não espanta que, após uma longa elaboração subterrânea de rancores e anseios de vingança, súbito a ira maciça dos desafetos desabasse sobre ele de vários lados simultaneamente, como se obedecendo a um plano. Nem espanta que, nesse instante, os adversários buscassem menos refutar suas palavras, tarde demais, do que destruir a sua pessoa, atacando nos dois pontos onde um homem é mais vulnerável, nós sentimentos íntimos e nós meios de subsistência. Não querem, com efeito, desmenti-lo. Querem arrasá-lo psicologicamente, remexendo velhas chagas com o bisturi da malícia, e reduzi-lo à penúria e ao desemprego, indispondo contra ele seus empregadores. Por uma esclarecedora coincidência, no instante mesmo em que a Petrobras encena contra Paulo Francis um artificioso processo na justiça norte-americana, vem à luz, porque emerge das trevas, o livro de Fernando Jorge, Vida e obra do plagiário Paulo Francis, sob os auspícios do editor Luís Fernando Imediato, um jornalista com relevante folha de serviços prestados ao estabelecimento de esquerda. No que diz respeito ao processo, foi rejeitado, naturalmente, pela justiça norte-americana, resultando apenas num desperdício de dinheiro público com uma bravata inútil que um bom consultor jurídico teria recomendado evitar. Mas exigia de Francis uma reparação milionária, que em muitas vidas ele não poderia juntar. Quanto ao livro, seu propósito de deixar Francis sem emprego é declarado com todas as letras, em apelos eloquentes e diretos aos proprietários de o Estado de S. Paulo e de O Globo para que não publiquem mais uma linha de sua autoria. Na gíria das redações, isto chama-se pedir a cabeça de um colega, e sempre foi tido como um dos mais sórdidos expedientes do profissional invejoso. O livro é um primor de maledicência. Em 500 páginas ricamente ilustradas, cuja impressão não deve ter custado menos de 20 mil reais e que não cometerei a indelicadeza de perguntar quem financiou, o autor pretende demonstrar, alegadamente por meio de rigorosa pesquisa e crítica textual, que o colunista, além de plagiário e analfabeto, é obsesso sexual, complexado, rancoroso, vingativo, farsante, covarde, racista, nojento, fedido, cagão, vampiro, cornudo, pernóstico, safado, ladrão, abutre, desavergonhado, escroto, pulha e ademais peidorreiro, termos que o autor, de certo momentaneamente entorpecido pelos vapores intestinais de seu fétido personagem, grafa peidorento e com um R só. Tudo isso sic, e dito, segundo autor e editor, sem um pingo de ódio ou má-fé, mas com a maior isenção e por motivos estritamente científicos. Quintiliano, o padroeiro dos filólogos, deve estar exultante no seu nicho no erbo, porque ninguém jamais apostou tão alto na capacidade probatória da ciência filológica. O editor, nas orelhas, garante que o resultado da pesquisa, rigorosamente documentada, é líquido e certo. A análise de Fernando Jorge deixa Paulo Francis inteiramente nu diante dos leitores. E esta nudez é, asseguro imediato, bastante horrível, uma expressão estranha que, se algo significasse, quereria dizer algo assim como mais ou menos péssimo. Mas a arte do filólogo não consiste apenas em colecionar palavras, e sim também em compreendê-las.
O aguda sensibilidade semântica do autor e de seu editor somados já é perceptível no subtítulo, O mergulho da ignorância no poço da estupidez, onde, estando manifesto que o poço da estupidez, de que se trata, é a mente de Paulo Francis, não se entende quem mais poderia ser o mergulhador senão o pesquisador mesmo. A não ser que se refira também a nós, ignorantes convidados a assistir à sua audaciosa sondagem nas profundezas abissais da estupidez franciana, como turistas levados ao fundo da besteira oceânica pela mão de um mentecapto virgílio submarino. Ostentando já na capa esse ato falho, não é de estranhar que o livro constitua, no mais e em essência, um prodigioso esforço de pesquisa realizado por uma mente solidamente incapaz de captar o sentido do que lê. A começar pela palavra-chave. Quem quer que leve a sério a promessa do autor, de nos mostrar nas obras de Paulo Francis uma das mais assustadoras coleções de plágios da história universal, terá uma tremenda decepção. Plágio, segundo Fernando Jorge, é qualquer repetição de uma frase de domínio público sem indicação do autor. Para ele, quem pronuncia as palavras ser ou não ser, sem acrescentar, como dizia Shakespeare, já é plagiário. Com base nesse critério, ele acusa Francis de plagiar Lenin, pelo uso das expressões, a doença infantil do comunismo e a lixeira da história, Machado de Assis, matamos o tempo nos enterra, Dante, no meio do caminho da nossa vida, John Donne, por quem os sinos dobram, Winston Churchill, sangue, suor e lágrimas, Luigi Pirandello, assim é, se lhe parece, o cineasta George Stevens. Assim caminha a humanidade, Ibrahim Sued, Sorri, Periferia, e até mesmo Jesus Cristo. Meu reino não é deste mundo. E assim por diante. Para o gosto literário de Fernando Jorge, incorre em pecado de plágio quem diz e por si move, sem acrescentar, dizia Galileu, ou Ave Maria, sem esclarecer em nota de rodapé, segundo o arcanjo Gabriel. À luz dessa regra, comete plágio Camões, ao abrir seu épico com as palavras, as armas e os barões, em vez de as armas e os barões, segundo Virgílio. Machado de Assis, então nem se fala, Musa, canta o despeito de Mariana, em vez de Musa, canta, diria Homero, o despeito de Mariana, e Shakespeare, outro plagiário barato, escreve ser ou não ser, em vez de ser ou não ser, disse Parmenides, como seria decente. Mas, como ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, em tempo, segundo dizia Ali Baba, William Faulkner é apenas meio plagiário ao intitular seu livro O Som e a Fúria, em vez de O Som e a Fúria, a puto Shakespeare. Em vista dessas considerações, sugiro que o título do romance de Ernesto Sábato, Em prol da moralidade, seja corrigido de Abaddon, o exterminador, para Abaddon, o exterminador, confrontar Apocalipse 9h10. Resumindo tudo mas não desejando incorrer por minha vez em delito de plágio, declaro alto e bom som, é soda, dizia Sócrates. Já ouvi muita gente criticar Francis pelo excesso de alusões e subentendidos com que exibe vaidosamente uma familiaridade um tanto atrevida com autores e livros. O que nunca vi, o que é novidade absoluta, é um crítico ser suficientemente pueril para supor que o colunista do Diário da Corte, ao escrever essas frases, quisesse passar por autor delas, contando com a incapacidade universal de perceber as alusões mais óbvias. Porém o mais fantástico não é que alguém tenha feito essa suposição, é que tenha acreditado piamente nela e empenhado anos de trabalho árduo para colecionar exemplos e mais exemplos que a ilustrassem, sem por um instante sequer chegar a perceber, nela, alguma coisa de incongruente, de anormal, de disforme, de maluco. Desde a História Secreta do Brasil de Gustavo Barroso, nenhum escritor brasileiro fez um esforço tão ingente para demonstrar, pelo método indutivo, que 2 mais 2 é igual a 5. Exemplos de plágio, segundo o modelo descrito, ocupam metade do livro de Fernando Jorge, um desses oprosos colecionadores de miudezas, cuja meticulosidade beneditina só se iguala à sua perfeita ausência de discernimento na avaliação dos exemplares. Mas alguns exemplos fogem ao modelo, ampliando formidavelmente a definição já tão elástica. Constitui também plágio, segundo Jorge, usar o mesmo predicado e o mesmo verbo empregados por um outro autor, ainda que com tempo diverso e a propósito de diverso sujeito. Se Francis, escrevendo sobre política, diz, as massas não sabem o que querem, mas sabem o que não querem, é plágio, porque Rui Castro, a propósito de história literária, escrevera, os modernistas, não sabiam o que queriam, embora soubessem perfeitamente o que não queriam. Por esse mesmo critério, se escrevo Fernando Jorge é plagiário, estou plagiando Fernando Jorge, que antes de mim usou os mesmos verbo e predicado a propósito de Paulo Francis. Constitui ainda plágio, no entender de Fernando Jorge, o emprego, já não de frases inteiras ou de meias frases sem sujeito, mas de simples figuras de linguagem de uso corrente como bipedum plume, sem citação de autor. Tem de ser, bipedum plume, como dizia Platão, canice pensante, como dizia Pascal, e, acrescento eu, cazzo, como dizia Dirthierry. Finalmente, é plágio, no conceito de Jorge,
O uso de slogans publicitários sem citação de fonte. Neste livro inacreditável, em todos os sentidos do termos, Francis é acusado de plagiário por ter dito de passagem a frase "AML ou deixo", sem esclarecer que se tratava de um slogan do tempo do presidente Médici.